Então, irmão, você veja aqui, irmão, que prova incrível. A Bíblia está dizendo que o visto que vem e permanece já está no mundo. Então aqui o discípulo do Senhor estava revelando para aquelas igrejas que o anticristo, os anticristo já estavam lá, já estavam no mundo. Como é que pode esses pastores corruptos dizer que só falta o anticristo aparecer? Não, irmãos. Os anticristos já agiam no tempo de Jesus, como está agindo hoje no nosso fim dos tempos. Ele já existe faz tempo, os anticristos no nosso meio. Então está aqui, irmão, a prova. E eu quero dizer para aqueles que gostam de atemar por instintos, ignorantes, instintos brutos, gostam de atemar com a palavra de Deus. Mas com essas pessoas eu não vou discutir. Eu deixo passar como vento. O que importa para mim é que vocês ouçam a voz de Deus, que é esta aqui, da revelação do anticristo. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que o sábio aprende com outro sábio. O irmão aprende com outro irmão, o pastor aprende com outro pastor. Agora, que seja segundo as Escrituras. Fora isto, eu não dou crédito a fábulas de pastores pervertidos da verdade. Eu não dou crédito a apóstolos pervertidos da verdade. Então nós devemos aprender uns com os outros, de acordo com as Escrituras, tá? Para que vocês compreendam. Então, eu vejo apóstolos, alguns apóstolos dizendo que o anticristo não está em nosso meio. Só falta o anticristo aparecer, ninguém sabe quem é. Então eu quero dizer para você, apóstolo, que as próprias Escrituras dizem que o anticristo já está enganando a muitos. O anticristo já estava no tempo de Jesus, como o apóstolo, como o discípulo João está dizendo aqui, que já estava no mundo. Então não queira ultrapassar a palavra de Deus. Não queira ultrapassar. Falar fora das Escrituras. Falar fora das Escrituras. Somente fale o que está aqui, mostrando para as pessoas quem são o anticristo. Nós não podemos aqui falar de nós mesmos. Não, nós temos que falar o que diz as Santas Escrituras. Porque eu acredito nas Escrituras. Então eu não vou dar crédito a apóstolos, a profetas, a pastores que falam diferente da Bíblia. Eu não vou dar crédito de maneira nenhuma. Eu só vou revelar a verdade e cabe vocês conhecer a verdade. Caso contrário, Deus diz que vai punir, castigar aqueles que pervertem a própria palavra de Deus. Aqueles que pervertem a palavra de Deus com suas mensagens nas redes sociais, mensagens que pegam de atrizes, mensagens que pegam de um do outro, fica pegando mensagens da cabeça de um de outro, mas são falhas, são mensagens de sabedorias humanas. Vocês são falhos em querer se dar uma de sábio sem ser, porque a única sabedoria ela vem lá do alto, para que você compreenda as Escrituras. Então olha só aqui, irmão, vamos aqui para o capítulo 4 de 1 João, Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai. Então, irmão, para que você saiba que um pastor não é de Deus e ele está mentindo, e que o espírito, o anticristo, que é o espírito das trevas, que está na mente dele, você precisa prová-lo, Como era que Jesus provou o rico? Exatamente, irmão. Jesus ele provou o rico. Jesus sabia que o rico não iria aceitar o seu convite. Jesus sabia, está aqui, irmão, está aqui. Quiser capítulo e versículo, é só pedir para mim que eu mando para vocês. Mas Jesus, ele provou o rico. E realmente o rico não quis saber de Jesus. Jesus, ele provou ali fazendo perguntas. E é assim
que o sábio do Senhor faz. Nós fazemos pergunta para o pastor. E quando o pastor ele torce, é aí que eu digo que ele é um anticristo. O espírito do erro está nele, que é o anticristo. As igrejas que pervertem o evangelho está falando outro tipo de evangelho sem ser das escrituras, outras palavras que não batem com as escrituras. Essa igreja é falsa, é sinagoga de Satanás. Nós temos, irmão, que prová-los. Temos que ser imitadores de Jesus, nós temos que provar. E esse provar que eu falo é você fazer pergunta se ele vai torcer a palavra de Deus, tá? Esse é o segredo que eu digo para vocês saberem quem são os anticristos, é você fazer pergunta, tá? Olha só aqui, irmão, e vem aqui. Antes, provai o Espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E olha só, irmão, tem espíritos, tem homens que confessam que Jesus veio em carne. Veio em carne. Mas isso não significa que essa igreja é de Deus. Vocês têm que ficar atentos a isso. Porque os padres confessam que Jesus veio em carne e não sei o que. É verdade ou não é? Os padres confessam que Jesus Cristo veio em carne. Só que eles são anticristo. Mas como assim, irmão Roberto? Porque são veneradores de imagem, são violadores da lei. A Bíblia diz que eles falam de Cristo, são zelosos na lei. Mas eles mesmos violam a própria lei. Eles confessam Jesus Cristo, irmãos, mas eles negam no coração, eles negam Jesus, porque eles veneram mais a anjos, a idolatria e a Maria. Eles negam no coração. A boca fala o que o coração não sente. Então eles confessam Jesus, falam do amor, mas são falhos. Continuam na rebeldia contra Deus. Então quer dizer, irmão, que nem todos que diz que Jesus veio em carne, você vai dizer que esse profeta é de Deus, que esse apóstolo é de Deus. Fique atento a isso, tá? Porque eles falam, mas eles negam, espiritualmente eles negam. Mas porque eu conheço quem é o falso apóstolo, quem é o falso profeta? É pelas palavras que eles pregam. Quando eles torcem, aí eu sei que ele não é de Deus. É apenas anticristo, tá? Ele pode falar de boca para fora que Jesus veio em carne, mas eles negam. E eu conheço somente pelas pregações que eles fazem. Olha só aqui, irmão, e vem outro aqui. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Olha só, irmão, que incrível, que incrível. Então quer dizer aqui aos irmãos que não vá se confundir, tá? Não vá se confundir com aqueles que não confessam Jesus na igreja, de achar que é anticristos, que não vai mais se converter, que ele vai para o inferno. Cuidado para não confundirem. Olha só, o espírito do anticristo, que é os anjos caídos dos infernos, que opera na mente das pessoas, e a maioria se apossa do corpo, usa o corpo, como agia no passado. Então, essa pessoa que ele está usando a mente, ela não vai confessar Jesus de maneira nenhuma. Jesus chega e ela não aceitou Jesus. Mas eu não posso apontar o dedo, porque eu não sei quem é essa pessoa que não tem mais salvação. Somente Deus conhece as pessoas que nunca foram escritas no livro da vida, tá, irmão? Então, quando fala aqui que o anticristo é aqueles que não confessam Jesus. Exatamente, irmão. Então haverá um grupo de pessoas que nunca foram escritos no livro da vida. E essas pessoas não estão escritas no livro da vida. Não estão escritos. Então essas pessoas são anticristo, que não vai confessar Jesus de maneira nenhuma.
Só Deus conhece o coração de cada um. Então, não confunda de uma pessoa que não aceita Jesus, você acusá-la de dizer que é anticristo, tá? Não confunda, né? Porque o momento das pessoas se converterem é Deus quem chama, né? Porque teve muita gente que não confessou Jesus de maneira nenhuma, não quis confessar Jesus, mas depois chegou o momento que ela decidiu confessar Jesus. Então, cuidado para não se confundirem, porque eu já vi alguns irmãos, alguns loucos tolos, dizer que aqueles que não confessam Jesus na igreja é anticristo. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, tá, irmão? É como eu já expliquei. Tem pessoas na terra que nunca vai confessar Jesus, de maneira nenhuma. Nós só saberemos quando aceitarem, quando todos forem chipados, quando aceitarem a marca da besta. Nós só saberemos os filhos da perdição que não terão mais salvação quando aceitarem a marca da besta, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Deixa eu ver aqui, viu? Olha só, irmão. No versículo 4, tá? Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Irmão, é incrível isso aqui. Então você veja aqui, irmão, quais são as pessoas que têm o espírito do erro. A própria Bíblia, irmão, já está revelando para vocês. Quem é de Deus, quem realmente é de Deus, me ouve as palavras que vêm daqui. Quem é de Deus ouve os verdadeiros. Mas quem não é de Deus vai negar tudo que eu falo das Escrituras, vai negar. Vão ficar postando aquelas mensagenzinhas parecendo poesias, né? Vai postar aquelas mensagens de atores, de atriz, as mensagenzinhas para boi dormir. Então essas pessoas são as que estão com o espírito do erro. Todos aqueles cristãos que dizem ser cristão, que negam todas as palavras da Bíblia, os mandamentos, todas, as pessoas que estão com o espírito do erro. E está cheio o mundo. No Facebook está cheio de cristãos que falam de si mesmo. Negam todas as mensagens que eu posto. Os vídeos que eu posto, eles negam. São esses que são chamados filhos da perdição, que estão com o espírito do erro. Mas eu não estou aqui, irmão, para dizer que todos esses estão condenados para o inferno, que não tem mais salvação. Eu não estou dizendo isso, tá? Mas é que muitos cristãos estão caídos, se tornaram filhos de novo da perdição. Mas cabe Deus acordá-lo e trazer de volta os que se tornaram filhos da perdição. Porque voltar para o mundo, se misturar com o mundo, se misturar com religiões, se misturar com conversas, palavras, fábulas, que não edifica, que só traz contendas, que só traz confusão, contendas, dita por filósofos, teólogos e por pastores da teologia. Palavras que fogem daqui. Essas palavras são falhas. E Deus dá resultado, que é o castigo,
a vergonha desses pastores e a vergonha desses teólogos filósofos também. Deus o envergonha, porque eles nada entendem. Então está aqui, irmão, a prova. Quem é de Deus, quem é verdadeiramente de Deus, quem tem o Espírito de Deus, ouve todas as palavras da Bíblia, confirma o verdadeiro sábio, confirma o verdadeiro pastor, confirma o verdadeiro irmão. Esses são os verdadeiros que têm o Espírito de Deus. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não vai confirmar, ele vai achar que eu sou inimigo. Esses são que estão com o espírito do erro. Está aqui, irmão. Eu sou igual a Daniel. Eu sou igual a Daniel. Daniel era um sábio incrível. Daniel era atento. Ele escrevia, ele prestava atenção em cada detalhe das profecias que Jeremias dava para Daniel. Daniel estudava, copiava, anotava, ficava atento. Pense num homem sábio, era Daniel. Eu sou imitador de Daniel e de todos os apóstolos, primeiramente de Cristo, né? E depois dos apóstolos e dos profetas. Então está aqui, irmão, a revelação, quem são os anticristos. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que só falta o abominável. O abominável. Não é o anticristo que vai aparecer. Jesus disse que só falta o abominável. Então nós devemos falar o que Jesus falou. Só falta o abominável aparecer. E a aparição deste abominável, deste homem iníquo, filho da perdição, que é o diabo, é segundo Satanás. Tá? Então a revelação já foi feita para vocês. E cuidado com os anticristos, porque eles estão usando a humildade tremenda. Estão comprando a pessoas com feira, com alimentos, com dinheiro. Estão vindo para lhe ajudar. Mas não esqueça o que Daniel falou, lá em Daniel. Muitos virão lhe ajudar, mas com de soja. Exatamente. Eles vieram, trouxeram outro evangelho e muitas igrejas fugiu da Bíblia. Muitas pessoas fugiram daqui. Estão agora falando de mensagenzinhas de atores, de atrizes, falando mensagenzinha, postando no Facebook. Mensagens de sabedoria humana, animal, falhas. Porque essas mesmas mensagens que vocês postam no Facebook de atrizes, aquelas mensagens que só falam da criatura, essas mesmas mensagens envergonharam vocês. Há muito tempo essas mensagens vinham ensinando as pessoas, essas mensagens que vocês postam lá no Face. Mas quando o coronavírus veio, muitos ficaram com medo, perderam as esperanças. Todos se acovardaram, os cristãos se acovardaram. Cadê a fé? Cadê a fé que vocês confessavam? Todos os pastores da teologia passaram vergonha. Foram criticados pelos ímpios e criticados também pelos verdadeiros sábios e irmãos do Senhor. Porque Deus falou que envergonharia vocês, usando os próprios inimigos. Tá, irmão? Estou aqui revelando esse mistério para você. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Quem quiser capítulo e versículo é só pedir para mim que eu mando para vocês. Deus falou que envergonharia o seu povo se violasse a lei, se corrompesse com as idolatrias, com as imagens. Deus disse que enviaria inimigos para mangar deles, para envergonhar eles. E isso nós temos histórias aqui de inimigos debochando do povo de Deus. Quando o povo de Deus se corromperam, então os inimigos estavam mangando e achando bom o que aconteceu àquele povo de Deus. Está escrito aqui, são coisas tremendas que não são reveladas para vocês. Então, irmãos, eu agradeço a todos vocês, acompanhem todos os vídeos lá do YouTube. Acompanhem todos os vídeos do YouTube, do que eu postar no Facebook, porque
você conhecerá toda a verdade. E simplesmente você tem que ir para as Escrituras, tá? Você não pode simplesmente me ouvir, não, você tem que me ouvir o que eu falo das Escrituras e também ir para as Escrituras para confirmá-la, se o que eu digo é verdade ou não. E era assim que os irmãos andavam unidos, tendo a mesma mente, porque eles provavam por meio das Escrituras, tá? Eles examinavam as Escrituras, então eles tinham a mesma mente, eles falavam de acordo às Escrituras, e não de acordo com os pastores das teologias, dessas faculdades de ensinamentos, e não de acordo com os filósofos deste mundo, não. Eles são falhos, foram envergonhados os filósofos, porque nada do que ele falou tempos atrás se cumpriu. Pelo contrário, passaram vergonha. Mas como brutos e ignorantes, eles continuam temando. Mas Deus tem coisa para fazer ainda na terra, porque a última palavra, ela vem do Senhor, para honrar somente os seus. Deus será honrado somente nos seus, que pregam o verdadeiro evangelho, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que dê entendimento, que abra a mente de vocês, para que vocês compreendam as Escrituras, tá? O jornal Alerta Cristão fica por aqui. Não perca o próximo jornal Alerta Cristão, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonza.